Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Clube Tempo e Dinheiro. Nós vamos encerrar a semana falando da dupla de alimentos mais querida do Brasil, o arroz e feijão, e nada melhor para falar sobre isso com a gente, para dar uma visão de mercado, é o Evandro Oliveira, que é o analista dessa dupla lá na Safras e Mercados, que nos atende de Porto Alegre, que continua ainda com a situação complicada por lá. Tudo bem? Tudo bem, Evandro? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Por aqui tudo tranquilo. Segue Porto Alegre aí, enfrentando esse clima chuvoso, né? A situação segue complicada por aqui. Pois é, Evandro, pois é. Acabamos de receber fotos de Santa Maria, chovendo bastante. Quer dizer, ontem as imagens ainda de Eldorado do Sul é, eram chocantes ainda, de muita gente desabrigada e não tem como voltar para suas casas. Aliás, muito nem casas tem, né, Evandro? É uma situação ainda que beira desespero e a gente aqui, no tempo seco, a gente torce para todos vocês aí. Evandro, me diga uma coisa. Vamos voltar ao nosso arroz com feijão aqui, tá? É, Olhando os dados que o IDGA passou ontem, mas aquela visão que você já havia nos reportado aqui há cerca de 2 meses atrás, nesse mesmo espaço, é, a situação, portanto, está mesmo dentro das estimativas, ô Evandro? Pois é, Giovanni, como a gente vem falando, né, desde o início da temporada, o mercado já projetava que o ano de 2024 seria um ano muito semelhante ao ano de 2023. Um ano onde teríamos, né, essa questão do aperto de oferta, né, por conta de estoques bastante limitados, né, onde o mercado estimava que no início da temporada nós contávamos com estoques ao redor de 500 mil toneladas na mão de produtores e indústrias, né? Então, iniciamos a temporada com estoques apertados, o que já vinha sendo projetado desde o ano passado, desde as decisões de plantio, né? Então, 2024 vinha confirmando essas projeções para ser um ano parecido com 2024. E agora, com os dados mais recentes, já com o encerramento das colheitas, né, e trazendo uma produção também bastante semelhante à de 2023. 2023, só lembrando, nós tivemos uma produção gaúcha em torno de 6,9, quase 7 milhões de toneladas. E agora, em 2024, nós vamos confirmando uma produção pouco superior a 7 milhões de toneladas. Né? O IRGA trouxe 7 milhões, cento e alguma coisa, né? É, 7,1 milhões de toneladas. 7,1 milhões Isso. de O toneladas. nosso número ele é um pouco inferior, mas de uma forma geral, os números do mercado vêm confirmando uma produção semelhante à da temporada anterior, reforçando aquela ideia de que não haveria necessidade para preocupação acerca de desabastecimento para essa temporada. Perfeito. Antes de nós entrarmos nesse aspecto, um dado aqui, Evandro. De todo modo, é, o aumento de área que teve nessa temporada, ele não foi corroborado em produção, ou essa produção semelhante à de 2023 foi em decorrência de alguma perda durante as tragédias de maio? Então, Giovanni, esse é outro fator, né, que vem confirmando as projeções do início das decisões de plantio. Né? Então, com os preços atrativos que tivemos lá no final do ano de 2023, o país inteiro, né, teve maior interesse pela cultura do arroz. E aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente. Nós tivemos um bom avanço de área, mas o produtor gaúcho ele já está bastante acostumado, né, com esses períodos de clima mais complicado, né, mais especificamente de um El Niño de forte intensidade, que ele é característico por trazer
perdas significativas para a cultura do arroz, seja pelo excesso de chuvas ou seja pelo excesso de tempo nublado, né? A falta de incidência solar para o melhor desenvolvimento das lavouras, né? Então, o produtor já tinha em vista que teríamos uma temporada de bastante dificuldade. Com isso, esse avanço de área inicial para essa temporada que tivemos foi basicamente na intenção de compensar essas perdas do El Niño, que de fato acabou acontecendo, né? Então, a área da temporada passada foi de cerca de 840 mil hectares, agora nessa estamos perto de 900 mil hectares, então tivemos ali um avanço de 50, 40 mil hectares e uma produtividade menor por causa do El Niño e acabou resultando numa produção bastante semelhante à da temporada anterior. A redução ou a perda de cerca de 40 mil hectares que o IRGA viu em relação por conta da situação de maio, teve alguma influência também negativa nesse balanço geral aí dessa safra de 7,1 milhões de toneladas? Teve um impacto em relação às projeções iniciais, né? Então, lá no início da temporada se projetava área para o arroz até ao redor de 940 mil hectares. Algumas projeções mais otimistas, por exemplo, projetavam uma área acima de 940 mil hectares. Com base nessas estimativas, com certeza nós tivemos essas perdas, né, essas áreas perdidas, áreas lá da região central do estado, né, lembrando que eram áreas que já vinham apresentando uma produtividade menor, porque foram áreas que foram plantadas fora da janela ideal. Então, com a perda dessas áreas, acabamos fechando, né, a temporada com uma área um pouco abaixo aí de 900 mil hectares. Lembrando que a área do IRGA, né, o IRGA estima uma área de quase 900 mil hectares redondo, né, 900,2. Então, o nosso número de área é um pouco menor, né, então um pouco abaixo de 900 mil hectares, o que fecha com essas projeções otimistas lá do início da temporada, contando essas perdas que tivemos por conta das enchentes. Em relação a preços de mercado, a semana está terminando mais ou menos em que faixa? E se esses preços estão carregando aqueles cerca de R$ 20 a mais que foi a alta de maio, isso segundo o CPEA, né, Evandro? Agora por conta de todos esses acontecimentos que tivemos nas últimas semanas, né, todos esses desafios que a cultura do arroz vem enfrentando, né, se tem uma palavra que define essa temporada do arroz é incerteza, né, a palavra mais repetida nessa temporada. Então, por conta de todas essas incertezas, a gente teve uma boa volatilidade nos preços do arroz, né? Então, o piso, que lá no início se projetava para 90, acabou ficando em 95, né? A partir daí os preços avançaram, como tu mesmo falou, e aí chegaram ali na faixa de 125, 130, quando tivemos essa iniciativa, né, do governo por parte das importações. A partir daí o mercado ficou de lado, então ficou um bom tempo de lado, né, sem oscilações, porque o mercado ficou naquela expectativa de um melhor desdobramento desses acontecimentos para uma tomada de decisão, né? Os compradores ficaram receosos aí com se chegaria ou não esse produto, os vendedores começaram a ficar com medo de quedas mais consistentes e acabamos tendo uma maior presença vendedora no mercado, porque alguns compromissos começaram a chegar e com medo de quedas mais consistentes, os vendedores acabaram vindo para o mercado e nós tivemos uma leve queda aí nas últimas semanas. Fronteira Oeste, por exemplo, que estava na faixa de 120, agora gira em torno de 110, 113 reais. Lá na Zona Sul, que tivemos indicações acima de 120, nesse momento temos indicações a 115, 118. E lá no Litoral Norte, por exemplo, que é a região que nós temos que lembrar, né, Giovanni, porque foi muito utilizado o indicador da região do Litoral Norte aí para
para dar engajamento nessa ideia de disparada dos preços, né? Região do Litoral Norte é uma região famosa por um arroz nobre, né? De uma qualidade superior, acima de 62% de grãos inteiros. Nessa região, sim, nós tivemos indicativos acima de 130 e nesse momento já temos negócios aí na faixa de 120 até 125. Então tivemos uma boa queda nos preços nessa região. E nesse momento o mercado segue em ritmo de espera, né? Ainda temos muita água a rolar ainda, né, Giovanni, por assim se É, dizer, e muitas coisas devem surgir nas próximas semanas e o mercado segue nessa expectativa para tentar ter uma melhor clareza do ritmo, do rumo que o mercado vai tomar. é porque o leilão vai ser retomado de qualquer maneira. O governo já disse que não abre mão mesmo dessa compra aí, ainda que pelos números sabe-se que não iria faltar arroz de jeito nenhum mesmo, né? Giovanni, a narrativa agora já não é mais o desabastecimento, É, né? Agora o governo insiste na questão de controle de preços. E esse foi o grande desejo do governo desde o início da medida, né? Controle de aham, preços. Tanto que quando se iniciou com essa medida, o que mais se falava era na questão de especulação, né? Então a gente já está bastante exato. calejado de que quando a gente escuta essa Ah, palavra especulação, a gente sabe que vem controle de preços, né? Então o governo utilizou muito essa palavra especulação, de certa forma até colocando a população contra o setor produtivo, que é bastante perigoso, né? E não conseguindo mexer com o mercado, acabou tentando alguma coisa no Mercosul e, obviamente, disparou os preços no Mercosul e também acusando o Mercosul de estar especulando, né? Então, a grande intenção nesse momento é o controle de preços. Então, o governo agora ele dá uma trégua de cerca de 10 dias, parece que o pessoal tem falado, né? Para tentar um diálogo, até está dialogando melhor com a cadeia produtiva, os representantes, né, principalmente a Federarroz, levando soluções, melhores alternativas, como simplesmente retirar a TEC e deixar assim que o mercado se vira, né? Mas o governo vem insistindo nessa medida, né, de controle de preços, porque o arroz ainda está muito caro e precisa ser mais acessível às camadas mais vulneráveis da população, que são aquelas camadas que têm a maior, que representam a maior demanda pelo arroz. Infelizmente, o arroz ele é uma cultura que tem uma sensibilidade a interferências é. políticas maiores por conta disso, né? E como, inclusive, até eu abordei no nosso quadro Agrofinanças, quando eu falo mais de mercado financeiro, que é o caso, por exemplo, da Camil, né? As ações da Camil continuam indo muito bem, obrigado, independente dos preços do arroz, independente até mesmo se o arroz viesse a explodir, porque é o mercado de repasse de preços, né? Quer dizer, o brasileiro não tem como substituir, por mais que possa ter uma substituição pontual aqui e ali por massa, não tem como tirar o arroz da mesa do brasileiro, né? Então é um mercado de repasse. Um outro ponto também que não ficou muito claro, e o setor produtivo também não gosta muito de abordar isso, é que, gostemos ou não, a verdade é que veio a memória de 2021, né, em 2020, quando a Ásia, durante a pandemia, travou seus mercados exportadores e houve sim especulação no arroz no mercado interno, tanto que a partir desse período o Brasil se firmou como um exportador de arroz, né? Então isso, queira ou não queira, o setor produtivo também não gosta de falar, né, Evandro? Verdade seja dita, né? E o mercado A brasileiro gente teve tem que que pagar o entender. preço que o arroz estava valendo no mercado internacional. Nessa hora ninguém lembrou, né?
Exatamente. E também não vem sendo lembrado, né, que a cultura do arroz é uma cultura que enfrenta longas temporadas de prejuízos, né? Então, agora que o setor produtivo estava começando a ter uma margem favorável, né, que o Brasil inteiro vinha mostrando interesse pela cultura do arroz, tendo grande avanço de área no Mato Grosso, por exemplo, no Tocantins, terceiro maior estado produtor. Em todo o norte e nordeste tivemos bom avanço de área na cultura do arroz, então o país inteiro com interesse na cultura e, obviamente, com o mercado se regulando, né, buscando ajuste, nós teríamos uma capacidade para um bom aumento de área no fim do ano, né? E aí sim nós teríamos um cenário de equilíbrio no ano de 2025. Então, se fosse realmente essa intenção de controle de preços, uma medida muito mais ética, né, que o mercado vem falando, seria a retirada de impostos, né, redução de tributos, zerar os tributos do arroz, assim como foi feito na pandemia, como tu mesmo falou ali na pandemia, onde teve toda essa preocupação com preços do arroz, né, alguns estados do Brasil retiraram os impostos do arroz e do feijão e sem milagre nenhum, os preços despencaram nas prateleiras. Então, uma medida muito mais simples, mas a gente sabe que é difícil do governo cortar da própria carne, né? Então, fica essa questão, né? Outro ponto que a cadeia produtiva vem debatendo há muito tempo é a questão dos custos de produção. Se é uma cultura tão importante socialmente falando, como pode a gente ter uma cultura com um custo de produção na casa de 15 mil reais por hectare, o que daria em torno de 100 reais por saca? Então, Repete novamente qual o custo de produção por hectare? o custo total da cadeia produtiva o custo de total de produção do arroz estimado pelo IRGA é em torno de 15 mil reais por 5 mil hectare. reais. 15 mil. É, e agora, com esse dólar Isso. desse tamanho, né? Pois é. Você imagine os custos para a próxima safra, para quem não travou ainda, né? Exatamente, Giovanni. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né, de aliviar esse peso dos custos de produção e tornar a cadeia produtiva mais atrativa, né? Porque se nós formos acrescentando esses elementos de incerteza e desincentivo, a gente vai ter áreas cada vez menores para a cultura do arroz. E aí fica a pergunta: até quando o governo vai aguentar essas medidas de importações extras aí, né, a preços extremamente elevados, como estão nesse momento no mercado internacional. Perfeito. Evandro, feijão, Paraná indo E o bem, feijão? sobretudo no feijão preto, mas o mercado está meio firme, né? Por que que tá essa aí, uma oferta aparentemente melhor, mas o mercado está firme? É um momento de boa demanda também do varejo pelo feijão, Evandro? Nós tivemos uma boa demanda no início desse mês, né, Giovanni? Então, nós tivemos ali a virada do mês, tivemos uma boa presença dos empacotadores, né, buscando reposições aí para o mês de junho. Então, nós tivemos uma boa demanda justamente no momento final da colheita do Paraná, né? Lembrando que o Paraná, o maior estado produtor dessa segunda safra, então o Paraná já se encaminhava para o final das colheitas, ao mesmo tempo que tínhamos uma boa demanda, tanto interna quanto externa, Giovanni. Tivemos uma boa demanda externa pelo feijão também, vem crescendo o interesse exterior pelo feijão, o que é um bom indicativo, né, de que alguns países vêm aumentando o interesse pelo feijão brasileiro. Então, essa boa demanda veio contribuindo para a sustentação dos preços, né? Então, o vendedor também veio controlando o lado da oferta, né, reduzindo aos poucos a oferta, o que veio resultando nessa firmeza dos preços. Agora, nesse final de mês, é comum a gente ver um mercado mais parado, né? Então, fim de mês ali os empacotadores eles se retraem, né? Então temos pouca presença de compradores e o mercado agora deu uma lateralizada. Perfeito. A gente pode falar de uma média que possa ser viável
tanto para o preto quanto do carioca, na faixa de quanto, Evandro? Aí vai depender muito da qualidade, É, né, claro. Giovanni? Por exemplo, nesse momento, a gente ainda tem uma escassez muito grande de feijão de boa qualidade, né? O feijão extra, que a gente chama, que é aquele feijão nota 9, 9,5. Esse feijão está em torno, por conta da escassez desse produto de boa qualidade, né, um produto mais nobre, esse produto já está com indicações aí na faixa de 310 a 330 na bolsinha, né? Se a gente for falar aí nas regiões produtoras, a gente encontra indicações aí a 250, 280. Se a gente for falar um produto mais comercial, o carioca nesse momento comercial está na faixa de 250 a 270 reais na bolsinha também, né? Já o feijão preto deu uma reagida ultimamente, feijão preto de boa qualidade já passa de 300 reais por saca, enquanto feijão preto de qualidade comercial ainda na faixa de 250. A gente vê que os preços das duas variedades eles estão bastante equilibrados, né? Então, nesse momento, os preços bastante empatados, ali, bastante equilibrados, e o grande diferencial nesse momento é a qualidade. Por isso que o mercado, nesse momento, vem na expectativa aí da chegada da safra irrigada nesse segundo semestre, né? Daí vem um produto de melhor qualidade e uma tendência de alta para os preços nesse hiato de oferta que nós vamos ter, né? Porque agora o maior ingresso de ofertas mesmo mais para perto do fim do ano. Só para eu entender, eu confesso que não tenho muita dominância nesse mercado. A safra do Paraná, que saiu praticamente finalizada, ou melhor dizendo, finalizada, ela não oferta esse feijão de melhor qualidade nessa época do ano? Ou esse feijão vem de outras regiões, esse mais nobre? Nós até temos, né, a oferta desse produto de melhor qualidade, só que a gente tem que lembrar que nada supera a produção irrigada, né, assim como é para a cultura do arroz. Nós temos o arroz aqui nos Pampas, né, aqui no Rio Grande do Sul, cultura irrigada, e também temos em áreas de sequeiro. Né? A gente sabe que tem essa diferença no ecossistema e que vai dar diferença na qualidade e na rentabilidade. Né? Então, nós sim tivemos o ingresso tivemos oferta de produto de boa qualidade agora nessa segunda safra, porém ela é menor, ela é menor em quantidade se for comparar com a terceira safra do final do ano, né? Que aí é uma safra complementar e majoritariamente irrigada. Né? Então, esse produto irrigado com a melhor capacidade hídrica, melhor fornecimento de água, melhor cuidados ali e um clima mais favorável também, porque a gente tem que lembrar que tivemos um clima bastante complicado, tanto na primeira safra, a primeira safra foi severamente prejudicada pelo clima e a segunda safra ainda pegou um período de tempo ruim que acabou afetando a qualidade, né? Então, essa qualidade superior fica por conta da safra irrigada que vem nesse final de ano. Perfeito. Evandro, se eu fosse resumir, você me corrige aqui se eu estiver errado. Arroz, os números estão alinhados, de uma produção aí de em torno de 7,1, 7,2 milhões de toneladas, alinhado inclusive com a previsão de vocês. A de vocês está pouquinho a coisa mais baixa aqui do IRGA, né, Evandro? De todo modo... A nossa está mais para perto de 7 milhões. De todo modo, ela reflete, essa produção reflete o aumento da área, porém a produção não chegou do tamanho que a área foi plantada por conta do El Niño, sobretudo no segundo semestre do ano passado. Houve uma pequena redução por conta da tragédia de maio no Rio Grande do Sul, mas nada muito significativo perto daquilo que se projetava. O mercado agora deu uma paradinha e tal, mas de todo modo ainda tem um pouco, até por conta, como você disse, desse imbróglio ainda envolvendo a política, envolvendo o leilão, envolvendo um monte de coisas aí, mas de todo modo ele tem o poder ainda de
de um pouco mais de preço pela frente, imagina-se, né, Evandro? Tirando essa questão das importações, né? É isso mesmo, né? Principalmente se essa questão fracassar, né? Melhor Então, ainda, né? por Mais exemplo, ainda. por exemplo, nesse momento a gente tem essa expectativa, como eu falei, né? Esse estado de espera por parte dos agentes, principalmente por parte de alguns compradores, principalmente pequenas e médias empresas Exato. que têm assim uma projeção de conseguir comprar um produto com um custo menor e subsidiado e poder reduzir os custos os seus custos de operação, né? Então, esses compradores seguem esperando. Então, o comprador vai esperando, vai esperando. Se a gente tiver um cenário onde essa medida do governo fracassar e não for adiante nesse ano, nós vamos ter uma corrida dos compradores ao mercado. E aí, quem vai dominar o mercado vão ser os vendedores. E aí, o cenário de disparada dos preços retorna, né? Então, esse é um dos cenários que se projeta. Por enquanto, o mercado segue de lado, né? Então, compradores comprando da mão para a boca, tentando trabalhar com estoques que já tem, enquanto vai se desenrolando essa história. Mas a tendência, com certeza, é de preços firmes. Exato. Para completar, ao resumo do feijão, a gente pode dizer, segundo você, a safra do Paraná foi boa, mas o produtor começou a controlar um pouco a oferta na medida que também os produtores, os compradores também começaram a sair do mercado já nesse momento do mês, né? E por conta também que ainda não tem feijão de qualidade, feijão mais nobre, para preços melhores. É mais ou menos isso, se fosse resumir. Isso, com certeza, né? Então agora nós estamos nos encaminhando ao final do mês, na virada do mês que a gente começa a ter um retorno dos empacotadores, né? Visando as reposições para o próximo mês. Então, com base nisso, o mercado segue na expectativa do retorno dos compradores, né? Então, enquanto os empacotadores não retornam, os vendedores vão controlando o lado da oferta, tentando segurar os preços, né? Então, diante disso, os preços eles seguem com tendência de alta no curto prazo, até porque agora ingresso de oferta, como a gente falou, somente no final do ano, né? Lá para o segundo semestre, mais para perto do final do ano, na terceira safra, né? Durante esse período a gente não tem mais ingresso de volume significativo que venha pressionar preços, por isso a tendência segue sendo de alta. Mas no momento agora o mercado segue bastante lateralizado, compradores comprando volumes pouco significativos no início da semana, né, que é o melhor dia aí na segunda-feira, onde ocorrem os negócios. Mas, por exemplo, nessa semana, a partir de terça-feira, não aconteceu mais nada. Perfeito, perfeito. Evandro Oliveira, foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui, dando essa visão aí importante de um mercado, de dois mercados que são fundamentais aí para nós brasileiros aí. Um ótimo final de semana e seja bem-vindo sempre, viu, Evandro? Eu que agradeço pelo espaço, Giovanni. Um forte abraço a todos, até a próxima e um excelente final de semana. Um abraço, até mais. Evandro Oliveira, analista de arroz e feijão da safra de mercados, direto de Porto Alegre, dando um pouco desse quadro de que o arroz perdeu um pouco da força que veio em janeiro, até por conta que o mercado ficou travado com toda essa situação de tem leilão, não tem leilão, leilão suspenso, leilão volta, enfim. E no caso do feijão, né, a safra do Paraná foi boa, mas o mercado demandou bastante no começo do mês para repor estoques, deu uma barrigadinha e agora está meio travado, porque é normal em final de mês aí, esperando uma virada, mas ainda falta feijão de qualidade. A sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui. Segunda-feira estaremos de volta. Um ótimo final de semana a todos. Até lá!